Esse foi um dos piores desfiles da Dior que eu já vi na minha vida. E esse foi algum dos comentários que eu ouvi sobre o último desfile da Dior na FW 2024. Realmente, esse não foi um desfile super impactante, principalmente quando falamos de Dior. Mas, até eu, que fui uma pessoa que criticou o desfile, primeiramente eu não gostei tanto. Mas se a gente parar para analisar direitinho a história por trás do desfile, ao que ele remete, sobre a diretora criativa da marca, sobre a marca, aí sim a gente consegue olhar para esse desfile de outra forma. Já tô com meu caderninho aqui para não passar nenhuma informação errada para vocês, então bora lá. A Dior, também conhecida como Christian Dior, teve a sua primeira maison inaugurada em 1946, mais precisamente dia 16 de dezembro de 1946, na Avenue Montaigne, Paris, França, por Christian Dior. Em um período de guerra, onde tudo era racionado, inclusive tecidos, Dior trazia um visual inédito para a época. Roupas extremamente femininas feitas com muito, mas muito tecido, gente, vocês não estão entendendo. As saias do Dior chegavam a 15 metros para o dia e 20 metros para a noite. Isso era algo muito difícil de se ter na época, por isso a Dior já chegando. Dior era puro luxo, a sofisticação em forma de roupa. E assim nascia o The New Look. Dior iniciou a sua carreira no mundo da moda já com 33 anos. Ele nasceu em 1905 em Granville, interior da França. Hoje, onde era sua casa, é um museu. Dior, ao contrário de muitos nomes importantes que a gente vê na moda, demorou para se encontrar na vida. Ao contrário de muitos que já nasciam com esse dom dentro deles, ele não sabia direito o que ele queria ser. Ele já foi paisagista, arquiteto, teve a sua própria galeria de artes e depois que migrou para o mundo da moda. Em 1935, Dior começa a desenhar croquis para a seção de alta costura do jornal parisiense Figaro Illustrale. Em 38, Dior entra ainda mais para o mundo da moda, trabalhando como assistente de Robert Piquet. E em 41, ele entra para a equipe de Lucien Lelong, que foi quem auxiliou ele a criar sua própria marca. E em 12 de fevereiro de 1947, ele lança sua primeira coleção, que se chamava Carole. Na verdade, a primeira e a segunda coleção de Christian Dior tinham o mesmo nome e até difícil distinguir qual peça que é de qual coleção. Enfim, voltando, a sua primeira coleção já chegou com tudo e foi ela que ficou conhecida como a The New Look. A coleção ficou conhecida por esse nome por conta da redatora americana da Harper's Bazaar, Carmel Snow, que falou que Dior trazia revolução, um novo olhar, o The New Look. E o look símbolo dessa coleção era o tailleur bar, que era como se fosse um terninho feminino feito exatamente para isso, para ir para o bar. Dior sempre trazia uma silhueta de cintura extremamente marcada e bustos projetados na frente. É tanto, gente, que no tailleur bar ele coloca como se fosse croissants de tecidos para acinturar e dar o acabamento, sabe? Vou colocar a foto aqui que vocês vão entender do que eu tô falando, para dar aquela levantada na peça. Eu acho incrível. Inclusive, muitos poetas da época diziam que Dior era tão grandioso que o seu nome era a junção de Dio, Deus, e Or, ouro. Durante 10 anos, Dior guiou seu legado trazendo muita feminilidade, luxo e requinte. Ele dizia que entendia o que as mulheres queriam. A história de Dior é cheia de pontos relevantes. Por exemplo, ele era muito supersticioso. Ele também era obcecado por silhuetas e já teve silhuetas em suas coleções com nome de H, Y, X. Outro ponto muito importante da história da marca Dior e da vida de Christian Dior é que ele teve como seu assistente em 55 o irreverente Yves Saint Laurent, que assumiu a marca a partir de 1957. E foi Yves que trouxe um toque de modernidade para Dior, mas sem deixar a marca perder a feminilidade
que fazia parte do seu DNA. E agora que você já sabe um pouco mais sobre a marca, vamos voltar aos tempos atuais. Desde 2016, a diretora criativa responsável pela Dior é a Maria Grazia Arcuri, que vem fazendo história como a primeira mulher no comando da direção criativa da marca. E ela tem como marca registrada fazer a junção do feminino com o feminista, atitude totalmente coerente com seu posicionamento. Nessa última coleção, vimos uma coleção totalmente inspirada pelos anos 60, e não foi só a Dior que trouxe coleção inspirada nesses anos, então fiquem de olho que os anos 60 e 70 estão voltando. E a Maria Grazia tirou inspiração de movimentos dessa época, como o Youthquake, movimentos estudantis e movimentos pela liberdade sexual feminina. E ela traz com maestria elementos que carregam muito simbolismo dessa época, como mini saias, jaqueta estilo mood, vestidos retos, meias calças, botas. Outra coisa muito importante que também aconteceu nos anos 60 foi o início do prêt-à-porter. Antes, você teria que deslocar até as lojas, tirar as suas medidas, e assim demoraria um tempo até a roupa ficar pronta, o que também traria um custo maior. E foi em 1967 que a Dior lançou a sua submarca, a Miss Dior, com roupas prontas para você comprar. E Miss Dior é o nome desse manifesto ou desfile que está estampado em várias peças. Peças essas que usam como referência cartazes usados em manifestações, principalmente no ano de 68. Parece que o Miss Dior está grafitado nas roupas, mas muito se engana quem pensa nisso. Essa nada mais é do que a ampliação da logo feita manualmente pelo Philippe Guibourget em 1967 para o lançamento da marca Miss Dior. Outros pontos que foram destaque nessa coleção foram as golas decoradas, as botas, principalmente com fivelas, a famosa oncinha, xadrez e alguns pontos de brilho, principalmente no dourado. Outro ponto também a se levar em consideração é que Maria Grazia vem suavizando linhas e deixando a alfaiataria mais comfy desde a coleção de verão 2024. E o mais legal é que essa coleção é como se fosse a continuação da anterior. Obviamente, sempre esperamos algo grandioso vindo da Dior, mas segundo relatórios da própria LVMH, que é a dona da Dior, Maria Grazia triplicou o faturamento da marca desde quando ela entrou em 2016. Então, minhas filhas, a bicha sabe o que faz. E para mim, o mais interessante é que ela traz um toque moderno, ela coloca sua marca registrada na coleção, mas sem deixar de lado também a feminilidade e o luxo que sempre foi DNA da marca Dior. E aí, minhas filhas, gostaram dessa meio que uma análise de desfile? Vocês me pediram muito no Instagram para fazer, então eu trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e deixar nos comentários o que é que você achou dessa coleção da Dior. Beijos e até o próximo!